Olá, pessoal. Chegamos ao oitavo bloco da Clarabóia Espeleológica, evento realizado pela Sociedade Excursionista Espeleológica, que veio trazer luz para esse momento de isolamento social que estamos vivendo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de poder compartilhar e contribuir com esse momento. Bom, depois de passar pelos vários temas ao longo da Clarabóia, né, geologia, biologia, turismo, a divulgação científica desses conhecimentos, nós chegamos ao tema espeleologia e o licenciamento ambiental. E eu vou abordar esse tema na área da compensação espeleológica, a compensação espeleológica e a expansão da ciência. Então, para iniciar, eu gostaria de trazer uma reflexão, a compensação espeleológica e a expansão da ciência. É possível uma compensação espeleológica compatível com o impacto que é causado ao patrimônio espeleológico? Bom, nós vamos discutir isso ao longo dessa apresentação. Meu nome é Lorena Oliveira Pires, eu formei em Engenharia Geológica na UFOP em 2017. Iniciei as atividades na SE em 2010 e me tornei espeleóloga frequentadora em 2011. Durante essa jornada, fiz parte da diretoria em 2014 como tesoureira e em 2015 como presidente, participando de diversos projetos, publicação de artigos, eventos e minicursos. Integrei a diretoria da Sociedade Brasileira de Espeleologia na gestão 2017-18 como segunda secretária. E atualmente, no âmbito profissional, eu sou analista de desenvolvimento sustentável da Anglo América, Minério de Ferro Brasil e Níquel, e atuo nas áreas de espeleologia, arqueologia, patrimônio cultural, educação ambiental e patrimonial. Bom, essa apresentação vai ser dividida em 3 tópicos: licenciamento e espeleologia e o licenciamento ambiental. A partir disso, eu vou apresentar um estudo de caso para a gente avaliar, né, na prática a aplicação dessa legislação espeleológica. Para isso, eu vou trazer o estudo de caso da compensação espeleológica do Sistema Minas-Rio, da Anglo América Minério de Ferro Brasil, e vou concluir com uma análise da compensação espeleológica frente ao meio socioambiental, a sociedade e o meio ambiente. Bom, então, para iniciar, vou trazer aqui, no primeiro tópico de espeleologia e licenciamento ambiental, um breve histórico da legislação ambiental aplicada à espeleologia. Para isso, né, eu vou usar aqui essa ferramenta do laser para nos ajudar a localizar em qual ano, né, em qual decreto nós estamos. Então, a gente tem a primeira citação das cavernas em 1961, no artigo 2º da Lei Federal número 3.924, que traz a preservação das grutas, lapas e abrigos quando associada aos monumentos arqueológicos e pré-históricos. Então, em 1987, a gente tem a CONAMA número 5, que é aprovada o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, e quando é incluído nos estudos do EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é solicitado no momento de viabilidade, de avaliação de viabilidade ambiental do negócio. E em 1998, a gente tem finalmente a nossa Constituição Federal, que define os bens da União, e as cavernas são definidas como bens da União. Então, hoje em dia, a caverna, pela Constituição Federal, é um bem da União. Em 1990, a gente tem um primeiro decreto federal específico para cavernas, que é o 99556, que traz que todas as cavernas do país devem ser preservadas, tendo seu uso restrito para pesquisa e educação. O que traz até então não era permitido o licenciamento, né, das cavernas. E também traz a obrigatoriedade da inclusão dos estudos espeleológicos no EIA-RIMA
e define o IBAMA como gestor desse processo, né? Dessa avaliação desses estudos espeleológicos. É o decreto federal e a portaria número 887 do IBAMA. Então, passando-se 7 anos, quase 10 anos, 1997/2000, a gente tem a criação do SECAV pelo IBAMA, e a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a partir disso instrui a criação de unidades de conservação espeleológicas. É importante ressaltar que já existiam parques espeleológicos, né? Um deles, por exemplo, é o Parque Estadual do Alto da Ribeira, em São Paulo. Então, em 2004, a gente tem a resolução CONAMA número 347, que traz o licenciamento espeleológico, o conceito de área de influência desse patrimônio espeleológico, é a primeira vez que é abordada a questão da área de influência do patrimônio, o plano de manejo espeleológico, o procedimento de uso desses patrimônios, né, da espeleologia, das cavernas, e a instituição do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, o CNIE, que é a base de dados nacional vigente. Em 2007, a gente tem a criação do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Meio Ambiente. E o SECAV passa a compor o ICMBio e tem uma alteração de parte das suas atribuições. Então, em 2008 e 2012, que é um divisor de águas da legislação, literalmente, né, da legislação ambiental aplicada à espeleologia, é quando o Decreto Federal 6640 de 2008 traz a possibilidade de impacto irreversível em cavidades. Cavidades de baixa, média e alta relevância. É a primeira vez que é trazida essa questão da relevância das cavernas, né? O grau de relevância das cavernas. E no caso, as cavidades de máxima têm que garantir sua preservação e sua integridade física e biótica, né, do ecossistema subterrâneo. E traz que essa classificação dos graus de relevância, essa metodologia vai ser definida pelo Ministério de Meio Ambiente, o ICMBio/SECAV, que é quando traz a Instrução Normativa 02 de 2009, do Ministério de Meio Ambiente, que coloca a metodologia para a definição do grau de relevância das cavidades. O importante dessa metodologia é que essa definição ela é baseada no enfoque regional e o enfoque local. O que seriam esses dois parâmetros? O enfoque regional é a unidade geológica que tem a continuidade, que está inserido aquele grupo de cavernas que está sendo estudado. O enfoque local é a unidade geomorfológica, que contemple, no mínimo, a área de influência da cavidade. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Conceição do Mato Dentro. Aqui, o enfoque regional é o espinhaço meridional e o enfoque local são as unidades geomorfológicas que tem-se aqui ao longo dessa cordilheira, que é a Serra da Ferrugem, a Serra do Intendente, a Serra do Sapo. Então, é nesse sentido. E essa relevância é baseado nessas amostras de caverna existentes nesses enfoques. Enfoque regional e local. Então, além da instrução normativa, nós temos a portaria número 385 do Ministério do Meio Ambiente, que também é publicada em 2009, que institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que é uma vitória até com relação a essa aprovação aqui, né, que aconteceu em 1987. E a instrução normativa número 30 de 2012, do Ministério do Meio Ambiente, que trata das outras formas de compensação espeleológica. Porque esse decreto aqui, 6640 de 2008, ele traz que essas cavidades podem passar pelo processo de licenciamento ambiental
e a aprovação desse impacto irreversível mediante compensação espeleológica, que pode ser tanto na forma que é a ordem prioritária de duas cavernas testemunho similares para uma caverna impactada, ou seja, compensação 2:1. Ou, se o empreendimento não tiver cavernas para elaborar essa proposta, ele vai para outras formas de compensação, que é regido por essa instrução normativa aqui, número 30 de 2012. Então, dando continuidade aqui, em 2014, nós temos a portaria número 55 do Ministério do Meio Ambiente, que traz que o processo de licenciamento a ser gerido pelo ICMBio e o SECAV restringe ao patrimônio espeleológico que tiver inserido nas unidades de conservação federais, ou inserido dentro do limite ou na zona de amortecimento, né, próximo, e quando tiver as outras formas de compensação. E então, em 2017, vem de novo uma revisão dessa instrução normativa que rege as outras formas de compensação pelo ICMBio e SECAV, que é a instrução normativa número 1 e número 4 de 2017, e a instrução normativa número 2 de 2017, que revisa a metodologia da definição do grau de relevância das cavidades, que anteriormente tinha sido definida pela instrução normativa 02 de 2009, e aí é revogada por essa instrução aqui. Os grandes ganhos dessa instrução aqui foi com relação à avaliação dos atributos, que passa a ser avaliado por grupo de atributos, não especificamente cada atributo, né, seja biótico ou físico. E um outro ponto são os ganhos com relação aos parâmetros espeleométricos. Os atributos físicos, eles ganham mais clareza, né, na definição nessa instrução normativa, como a dimensão notável, a questão da cavidade de baixa relevância, que traz o parâmetro de 5 metros também, e a análise dos outros atributos, né, além dos 5 metros, mas traz esse parâmetro. Então, tem esse ganho aí. Então, diante desse histórico aqui, né, da legislação ambiental aplicada à espeleologia brasileira, o que nós temos vigente hoje em dia que instrui o processo de licenciamento? É o Decreto Federal 6640 de 2008, que é uma alteração desse Decreto Federal 99556. A Resolução CONAMA 347 de 2004 e essas instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente, que foi publicada em 2017. Para além ainda desse histórico da legislação ambiental aplicada à espeleologia, é importante fazer um paralelo disso à história da expansão do conhecimento espeleológico, né? Do avanço que teve a ciência. Por quê? A gente pode ver que exatamente em 2008, que é onde ocorre o decreto federal que permite o impacto irreversível e o licenciamento ambiental das cavernas de baixa, média e alta, a gente tem uma ascensão das informações cadastradas no CANIE, chegando ao ponto de 2019 a gente ter 20.147 cavidades naturais subterrâneas, que também está muito longe ainda do que a gente ainda pode descobrir no nosso Brasil, né? Mas a gente vê um avanço assim exponencial, né? De 6.020 em 11 anos para 20.147. Esses dados eles foram tirados do Anuário Estatístico do SECAV, que foi publicado agora no início de 2020, e esse anuário também traz que 12.781 cavernas desse quantitativo aqui, 63% do total conhecido está associado a estudos realizados no âmbito do licenciamento ambiental. Então, traz aí um pouco do avanço que o licenciamento ambiental trouxe para a espeleologia. Porque até então a ciência estava mais associada
aos grupos de espeleologia, né, a uma ciência esporte, pesquisa, lazer. Então, focava-se mais em cavernas maiores, cavernas em rochas carbonáticas, algumas em quartzito. As cavernas em rocha ferruginosa mesmo, ela teve uma expansão do conhecimento a partir desse licenciamento, né, desse rito do licenciamento. Então, é importante apresentar essa questão da expansão do conhecimento e o tanto que o licenciamento ambiental contribuiu para essa expansão, inclusive a partir, e quantificando isso, né, que é bem claro por esse gráfico aqui. E hoje em dia, a gente tem conhecimento de cavernas em diversas litologias, né? Cada cor aqui representa uma litologia. Hoje em dia, a gente tem conhecimento da espeleologia em rocha, não só em rocha carbonática, como ferruginosa, granito, quartzito e por aí vai. Então, houve uma expansão mesmo desse conhecimento. Então, a gente traz a questão da aplicação dessa legislação nesse processo de licenciamento ambiental. Primeiramente, né, qual que é o conceito de cavidade natural subterrânea na lei? Então, o Decreto 9956, de 1990, traz esse conceito, que coloca que entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furno ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante. E aí eu trago essa foto justamente para ilustrar isso, né? O parâmetro é a acessibilidade pelo ser humano. Então, a partir do momento que a cavidade é acessível pelo ser humano e ela foi formada por processos naturais, é considerada uma cavidade natural subterrânea e tem que passar pelo processo de licenciamento ambiental. E como complemento, né, esse espaço subterrâneo, a cavidade natural subterrânea, ela é considerada a partir da seção zero dela. O que é essa seção zero? O anexo 5 da Instrução Normativa 02 de 2017 traz que é a primeira poligonal vertical instruída, circunscrita pelo teto, pelas paredes e pelo piso. Então, a cavidade ela é considerada a partir daqui, ó, quando você consegue fechar essa poligonal, né, a seção zero que é denominada. E aí, a partir disso, essa cavidade natural subterrânea ela pode ser classificada em 3 categorias, que levam em conta os seus atributos espeliométricos, né? No caso, é classificada como caverna quando o desenvolvimento linear é maior que a altura da seção zero, né, da sua entrada. Quando abrigo, quando a altura da entrada for maior que o desenvolvimento. E o abismo, que é quando for predominantemente o desenvolvimento vertical, né? O desenvolvimento vertical for maior. Então, esse é o conceito de caverna, né, aplicado para as questões do licenciamento ambiental. Então, a partir do momento que o empreendimento tem um potencial de impacto no patrimônio espeleológico, seja na área de influência ou na caverna propriamente dita, no momento da licença prévia, no termo de referência para a OEA-RIMA e para essa análise da viabilidade ambiental do negócio, é solicitado a avaliação das ocorrências de cavidade na área de influência direta do empreendimento, que é feito a partir de 2 estudos. O potencial espeleológico, que é uma análise multicritério, que envolve tanto a parte geológica, hídrica, enfim, os vários atributos físicos que contribuem para ter uma probabilidade de ocorrências de cavernas naquele local. E a prospecção espeleológica, que consiste no caminhamento, né,
e um adensamento desse caminhamento onde justamente tiver potencial espeleológico. Então, a partir desse estudo aqui, se não tiver cavidade, o empreendimento caminha para a licença prévia, né? E isso tem que ser avaliado pelo órgão ambiental, claro. Sendo aprovado, ele caminha para a licença prévia, não tem necessidade da continuidade dos estudos espeleológicos. Apresentando cavidade, já o empreendimento, né, tem que fazer 4 estudos. Primeiro, o mapa topográfico de cada cavidade. A partir desse mapa topográfico, vai ser realizado a classificação do grau de relevância dessas cavidades, baseada na Instrução Normativa 02 de 2017, que leva em conta o quê? Os atributos físicos, né, os atributos geológicos daquela caverna, e os atributos bióticos, a questão dos invertebrados, dos quirópteros, aquela vida subterrânea, e os atributos histórico-cultural religioso. Os atributos físicos e bióticos são avaliados pelo órgão licenciador. Já o histórico-cultural religioso, ele é avaliado pelo IPHAN, que é o órgão ambiental competente, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. E a questão desse grau de relevância, como eu havia comentado, ele é baseado principalmente nesse enfoque regional e local. Então, quanto mais estudos tiver numa região, maior a probabilidade de ter uma relevância próxima da realidade, justamente por causa desses parâmetros, né? Que os parâmetros dos atributos bióticos e físicos, como, por exemplo, a distribuição geográfica das espécies, a questão da espeleometria da caverna, a questão da gênese rara ou única. Isso tudo depende de como é o estudo naquela região, no enfoque regional e local. A relevância, para ela ser mais próxima da realidade, ela precisa de uma amostra mais conhecida. E isso torna o grau de relevância uma classificação dinâmica, que à medida que os estudos espeleológicos avançam, por exemplo, uma espécie que até então era tornada rara, ela pode deixar de ser rara com o avanço dos estudos biológicos, né? E descobrir mais aquela espécie em outras unidades. Então, essa questão é muito importante. Outra questão importante do grau de relevância é que o órgão licenciador que valida esse grau de relevância, né? O empreendedor, ele submete o estudo feito pela consultoria e o órgão valida, ele que define a relevância final daquelas cavidades, se está condizente. Então, esses estudos têm que ser cadastrados no Banco Nacional, né, Oficial de Cavidades, que é o CNIE, e, posteriormente, tem que fazer uma avaliação de impacto dessas cavernas frente às estruturas do empreendimento. Então, o impacto sendo reversível, impacto negativo reversível, identificando esse impacto, em algumas cavidades, deve-se fazer o estudo da área de influência dessas cavidades para entender aonde que esse impacto, em qual atributo, em qual interferência esse impacto pode ter na caverna. E esse estudo de área de influência ele é feito baseado em um termo de referência do SECAV, que leva em conta, como por exemplo, a integridade física da caverna. Você tem que avaliar a área de contribuição hidrossedimentar para essa caverna. A questão da integridade biótica, né, dos elementos, da biodiversidade ali do ecossistema subterrâneo. Tem que avaliar a área de vida dos seres vivos que vivem ali dentro, por exemplo, o fluxo gênico das espécies. Então, esse conjunto de atributos, a partir dele é definido uma área de influência. Essa área de influência que garante a preservação da integridade física e biótica dessa cavidade. E também tem que ser feito um programa de monitoramento. Porque essa área de influência, ela pode até sofrer intervenções antrópicas, desde que sejam feitas estruturas de contenção, né,
por exemplo, para sedimento, para não carrear para a cavidade, entre outras estruturas que podem conter esse impacto. E o que vai indicar esses impactos é o programa de monitoramento, que vai contribuir para esse controle também, um programa de controle ambiental. Então, sendo identificado cavidades e que o impacto negativo é reversível, que é possível ter a existência do empreendimento e a cavidade, tem que realizar esses dois estudos, né? Tanto o estudo da área de influência e o programa de monitoramento. O impacto negativo irreversível, que é permitido, né, conforme o decreto 6640 de 2008, em cavidades de média, alta e baixa, ele tem que passar pelo rito do licenciamento e, no caso das cavidades de média e alta, o empreendedor tem que elaborar uma compensação espeleológica. Isso tudo aqui, todo esse fluxograma, ele tem que estar presente no EIA-RIMA, para submeter ao órgão ambiental para avaliar a viabilidade do negócio. Então, vamos para o conceito, né? Para a gente entender melhor esse fluxograma. O que seria impacto negativo irreversível? De acordo com a Instrução Normativa 01 de 2017, trata-se de intervenção antrópica em cavidade natural subterrânea ou em sua área de influência. Por que na sua área de influência também? Porque a área de influência, que, como explicado anteriormente, ela que vai garantir a integridade física e biótica da cavidade. Então, o impacto irreversível é quando tem essa intervenção tanto na cavidade, no elemento, quanto em sua área de influência, que implique na sua supressão total ou em alteração parcial não mitigável do ecossistema cavernícola, com o comprometimento da sua integridade e preservação. Aí um exemplo que eu trouxe aqui, inclusive retirado do livro Espeleologia e Licenciamento Ambiental, que foi publicado há pouco tempo pelo SECAV, que traz o lixão de Matosinhos, um município aqui de Minas Gerais, que está justamente na área de influência de um sistema kárstico, né, de cavernas e dolinas, e ele está posicionado numa parte alta, ou seja, na área de contribuição hidrossedimentar desse sistema, e traz essa contaminação. Então, por mais que ele não esteja sobre as cavidades, ele interfere de forma a causar um impacto irreversível nesse sistema. Um outro exemplo ou outro conceito que é importante a gente entender, para entender esse processo, é o conceito também de caverna de máxima relevância. Por que essas cavidades de máxima relevância, né, devem ser protegidas? E, no caso, elas não podem passar pelo rito do licenciamento. E lembrando que a questão da relevância é uma classificação, o grau de relevância é uma classificação dinâmica, como eu disse anteriormente. À medida que o estudo avançar naquela região onde está sendo feitos os estudos espeleológicos, pode ser que aquela cavidade deixe de ser de máxima relevância. Por quê? Por exemplo, os atributos físicos. Gênese única ou rara. No caso aqui eu trouxe o exemplo da Lapa do Grotão, localizado no município de Morro do Pilar. Até então, pelos estudos feitos aqui no Espinhaço Meridional, que é o enfoque regional, e localmente Morro do Pilar, ainda não encontrou-se uma cavidade que estivesse num contato de tabirito quartzito e com essa dimensão que é a Lapa do Grotão. Mas pode ser, com o avanço dos estudos espeleológicos, que encontre-se mais cavidade. Encontrando mais cavidade, essa caverna, por exemplo, pode deixar no futuro de ter esse atributo único ou raro. Então, é importante ter isso em mente, que a relevância é uma classificação dinâmica, ela depende do avanço dos estudos espeleológicos. Então, voltando aqui, os atributos físicos que classificam uma caverna com máxima relevância é uma gênese única ou rara, como esse exemplo aqui, nessa região aqui, né? A morfologia única, quando traz espeleogens, que é denominado, raros também, únicos para aquela região,
que é o caso desses aqui, ó, que traz esses espeleogenes bem freáticos em rocha ferruginosa, que não é muito comum. É a dimensão lotável, que a Instrução Normativa 02 de 2017 traz até um parâmetro espelhométrico, né? Tanto com relação a desenvolvimento, a projeção horizontal, quanto a volume e desnível também. Espelhotemas únicos, ou seja, processos únicos de depósito químico mineral, naquele tipo de litologia, né? Aqui eu trouxe todas essas fotos da Lapa do Grotão, sistema Lapa do Grotão, localizado no município de Morro do Pilar. Isso aqui são estalactites e cortinas em rocha ferruginosa, e olha o tamanho delas, né? E o isolamento geográfico também da cavidade são os atributos físicos que classificam uma cavidade como de máxima relevância. Os atributos bióticos são animais em risco de extinção, os troglóbigos endêmicos ou relictos, e aí, para quem ainda não é desse meio, né, espeleológico, o que seria troglóbios? São espécies que adquiriram categorias ecoevolutivas para aquele ambiente isolado dentro da caverna, de zona afótica, um ambiente que não tem conexão, que está completamente isolado mesmo da superfície. Então, com isso, aqui eu trouxe o exemplo de uma aranha, ela traz categorias, ela traz uma evolução, características evolutivas, que é o quê? A despigmentação, o aumento das antenas, das patas, dos elementos sensoriais, justamente por naquele ambiente, que é uma zona afótica, o ser vivo ali não enxerga nada, então ele tem que desenvolver outros sentidos. A questão da luz também não existe, então por que a pigmentação, né? Se torna uma espécie também despigmentada. Então, os troglobos são caracterizados por essas características evolutivas aí, né? Para se adaptar a esse ambiente isolado dentro da cavidade. E aí, inclusive, eu trouxe aqui um desenho esquemático que o Rodrigo Lopes fez, está no livro também de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, que traz essa questão do hipogeomórfico, né, que está dentro da caverna, o endogeomórfico, que está nessa zona de transição, e o ep, que já está na superfície. Então, o troglobo ele pode ocorrer tanto aqui, quanto nos poros aqui também, né, da rocha, desse substrato rochoso. E a questão do endemismo e da raridade, né, os relíquios, está associado a esse enfoque que eu comentei, o enfoque regional e local. Então, quanto mais estudos tiver da distribuição geográfica dessas espécies na região, menor é a probabilidade de um troglóbio ser endêmico. Por exemplo, aqui na região, que é o Espinhaço Meridional, e na região de Conceição do Mato Dentro, tem várias serras, unidades geomorfológicas, né? Ou seja, enfoques locais. Então, se identificar uma espécie na Serra da Ferrugem e na Serra do Intendente, que são enfoques diferentes, já deixa de ser endêmico. Então, depende muito de como o especialista vai adotar como escala, né? O endemismo depende da escala. E a raridade está associada à quantidade de indivíduos. Então, quanto maior for o estudo de distribuição geográfica dessas espécies, menor a probabilidade do troglóbio ser raro também. Então, por isso a importância de cada vez mais a gente investir nas pesquisas, né, em biodiversidade, pela riqueza também que ela traz, né? Você imagina uma espécie dessa que é adaptada a um ambiente, né, como esse. O que ela pode ter de resistência para apresentar para a gente, até na forma de antibióticos, entre outras coisas. E além dessa questão de ampliar essa distribuição geográfica. Por exemplo, numa classificação inicial, numa primeira análise de relevância, uma cavidade pode ser classificada com máxima relevância porque, por exemplo, essa aranha aqui, dentro daquela região ali, ela é rara, né? E ela não foi identificada em outros lugares do país. Aí, à medida que avançar os estudos e descobrir ela em outros lugares do país, descobrir não, né? Identificar que ela já existe, identificar em outros lugares do país,
essa cavidade pode ser reclassificada. E essa reclassificação, no caso, quem faz é o CCAV e CMBio. Então, apresenta todos esses estudos, vai para a análise, vai para o setor lá de biologia do CCAV, avalia se realmente, e aí essa cavidade pode ser reclassificada como alta, por exemplo. Então, essa questão da relevância, ela é muito dinâmica, ela depende desses avanços dos estudos. E a interação ecológica única, que o exemplo que a gente tem dessas interações são as Batcaves, né, que são cavernas que têm uma população aí mais do que excepcional de indivíduos, né. Outros atributos que traz, né, que classifica as cavidades com máxima relevância, são as cavidades testemunho. O que são essas cavidades testemunho? É justamente aquelas que o empreendimento propôs como compensação das que seriam impactadas na área de influência direta. Então, ela é um testemunho daquela que foi destruída. A partir do momento que ela é um testemunho, ela se torna uma cavidade de máxima relevância e tem que garantir a preservação da sua integridade física e biótica. E um 11º atributo é a destacada relevância histórico-cultural ou religiosa, que esse destacada, o conceito, segundo a instrução normativa, são atributos, o histórico-cultural são atributos paleoameríndios, ou seja, anterior à colonização do Brasil, e os vestígios pré-históricos, né, no caso, essa aqui é a Lapa do Caboclo, em Diamantina, as pinturas rupestres, né, que é um registro dos nossos antepassados aí, quando encontra sepultamento, né, na escavação, todos esses vestígios da nossa espécie que é anterior à escrita, né, e anterior à colonização. Isso é considerado pela instrução normativa da legislação espeleológica como destacada relevância. E religiosa, né, aquelas cavernas que foram feitos templos, como aqui a Lapa da Santa e Felício dos Santos. A gente tem a Bom Jesus da Lapa, na Bahia também, a Lapa de Antônio Pereira, em Mariana, que também caracteriza como máxima relevância. Então, a cavidade que apresentar um desses atributos, desses 11, que são atributos difíceis mesmo, você não encontra em qualquer cavidade, sabe? São atributos literalmente raros, até pela forma também de descrição deles. A cavidade é classificada como de máxima relevância, que é a única cavidade que não é passível do licenciamento ambiental a partir da legislação vigente. Então, a partir do momento que identificou-se cavidade na área de influência direta do empreendimento e passou por todos aqueles estudos que eu coloquei anteriormente, e na análise de relevância identificou a cavidade de alta e média e baixa. A baixa não tem necessidade de compensação espeleológica, ela passa pelo licenciamento e pode sofrer um impacto irreversível. A compensação espeleológica para cavidade de alta relevância, ela pode ser feita de duas formas, de acordo com o decreto 6640 de 2008. Pela ordem prioritária, o que é essa ordem prioritária? É a compensação 2:1. A cada cavidade que for suprimida, que for sofrer impacto irreversível na área diretamente afetada do empreendimento, ela vai ser compensada por duas cavidades de alta relevância, mesma litologia, que tenha similaridade de atributos com aquela que vai sofrer o impacto irreversível, e preferencialmente que esteja no mesmo grupo geológico também, que esteja ali naquele parâmetro que eu coloquei do enfoque regional, né? Então, a partir disso, vai compensar com duas cavidades para 1, né, com essa análise de similaridade, e vai instituição de áreas protegidas, porque a partir do momento que essas cavidades vão ser testemunho daquelas que estão na área de
diretamente afetada, elas serão de máxima relevância. Então, tem que garantir a sua integridade física e biótica. Caso o empreendedor não tenha cavidades na área do empreendimento, entende-se como área de empreendimento, aquelas áreas que o empreendedor tem contrato de posse ou matrícula, ele tem que, o órgão ambiental, ele tem que expedir um laudo, né, colocando que não tem cavidades na área do empreendimento, e no caso, solicitar, entrar com o processo no ICMBio-SECAV, que é a partir da Instrução Normativa 1 e 4 de 2017, que traz todo o procedimento. E aí, essa instrução normativa, ela calcula a partir dos atributos dessas cavidades da área de influência ou da área diretamente afetada, que sofrerão impacto irreversível, o investimento no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico e também coloca a obrigação da instituição de reserva particular de patrimônio nacional, tem que ser em âmbito nacional, né? E aí, no caso, o empreendedor tem que compensar também com 2 cavidades, mas pode ser em outra litologia, cavidades de alta relevância, não necessariamente precisa de ser na mesma litologia, e também pode compensar com cavidade de máxima relevância, sendo que a cavidade de máxima relevância, ela adota a proporção 1:1, uma cavidade suprimida, uma cavidade de relevância protegida, né? Já essa ordem prioritária aqui 2:1 não considera cavidade de máxima relevância. Então tem esses 2 investimentos aqui das outras formas que vai ser acordado com o ICMBio-SECAV. Então todo esse processo aqui é para cavidade de alta relevância. Já a cavidade de média relevância é uma definição de medidas junto ao órgão ambiental, que são investimentos em cursos, em ações de investimento no conhecimento espeleológico e também de preservação do patrimônio espeleológico também. Mas não tem essa proporção com uma cavidade de alta relevância, né? São ações definidas em conjunto. Eu vou trazer um estudo de caso aqui que apresenta exemplos dessa compensação espeleológica definida em conjunto com o órgão ambiental. Então, depois de todo esse processo aqui, é que se garante a licença de instalação. Depois que é aprovado essas compensações, conquista-se, né, obtém-se a licença de instalação, condicionando, claro, o resgate espeleológico dessas cavernas, né, a salvaguarda dessas informações espeleológicas. Então, esse é um processo, né? É um processo extenso e eu trouxe aqui os grandes marcos, né? Se fosse trazer os detalhes, a gente ia ficar aqui vários dias, seria um curso. Então, de maneira geral, é esse o cenário, né? São essas as etapas do rito do licenciamento ambiental. Aí, trazendo na prática um estudo de caso, que é do Sistema Minas Rio, da Anglo-América Minério de Ferro Brasil, eu vou apresentar isso como uma aplicação, para a gente entender como que essas medidas de compensação podem ocorrer no empreendimento, e no caso aqui eu trouxe no setor mineral, né? O empreendimento, o Sistema Minas Rio, né, a Mina do Sapo, está localizada no Espinhaço Meridional, como eu comentei, no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, né? Aqui está o limite de Conceição do Mato Dentro, aqui está Alvorada de Minas. É um empreendimento de extração de minério de ferro, extração e beneficiamento de minério de ferro, e a área diretamente afetada é justamente essa aqui em colorida, que traz as estruturas minerárias. Então, a partir do diagnóstico espeleológico, né, e seguindo esse rito de licenciamento, identificou-se 75 cavernas
na área diretamente afetada e que teria impacto irreversível. Então, a partir disso, teve que partir para a etapa de compensação espeleológica. Então, aqui eu estou apresentando o caso das 75 cavernas que foram identificadas e que tiveram sua aprovação da proposta de compensação espeleológica. E essas cavernas estão localizadas nessa área aqui diretamente afetada. E foi um processo que foi desde 2014 a 2018, sendo que os estudos se iniciaram bem antes, né? Os primeiros estudos foi em torno de 2008, mas a aprovação das propostas de compensação espeleológica começaram em 2014 até esse período de 2018. Então, dessas 75 cavernas, 2 foram classificadas como de média relevância e 73 como de alta relevância. Antes de eu iniciar aqui a apresentação, esses dados aqui são públicos, já são compensações aprovadas, e esses processos foram na SEMAD, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, e no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, do SECAV. Então, a partir dessa classificação do grau de relevância, as cavidades de média relevância foram compensadas com realização de curso e workshop, financiamento de 2 programas de pesquisa e compra de equipamentos de espeleologia, e instituição de área protegida, que é a linha lá da preservação do patrimônio espeleológico. Esses 2 pontos aqui é a questão do investimento do Programa Nacional de Conservação da Espeleologia, que prevê isso, né, realização de cursos, de investimento no órgão público, de programa de pesquisa, e traz aqui, então, essas foram as formas de compensação para média relevância, que são formas que o empreendedor propõe e é definido em conjunto com o órgão ambiental. E aqui as cavernas de alta relevância, 73 cavernas de alta relevância. Então, 66 foram propostas pela ordem prioritária do Decreto 6640 de 2008, ou seja, compensação 2:1. A cada uma cavidade foi compensada com 2 com similaridade. Essa análise de similaridade ainda foi feita na Instrução Normativa 02 de 2009, ou seja, tinha que ter pareamento de todos os seus atributos, que inclusive eu coloquei, né, a diferença da Instrução Normativa, uma das diferenças, né, da 02 de 2009 para 02 de 2017 é justamente isso. A 02 de 2009 trazia a avaliação de cada atributo. Inclusive, essa análise de similaridade deveria ter esse pareamento atributo-atributo. Já a 02 de 2017 trouxe o grupo de atributos, né? Foi um ganho aí. E aí, essa compensação aqui no caso foi pareamento atributo-atributo, que trouxe essa similaridade tanto desses atributos quanto da litologia e no mesmo grupo também geológico. Então, trouxe 132 cavernas testemunho, né? 2:1 para 66 cavernas, e a instituição de áreas de proteção. No órgão ambiental estadual, no caso aqui do Minas Rio, que é a Secretaria, que é do Sistema Minas Rio, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, de Minas Gerais, essa instituição de área de proteção, ela pode ser na forma de RPPN, reserva legal, ou servidão ambiental. Ela não precisa ser somente RPPN, como a instrução normativa do SECAV. Então, teve essas 102 cavernas, testemunhas, e condicionantes ambientais também. Workshops, programas de pesquisa e programas ambientais associados a essas áreas de proteção. Que a partir do momento que a cavidade é testemunho de uma cavidade que sofreu impacto irreversível no empreendimento, o empreendedor tem a obrigação de garantir a integridade física e biótica dessas cavidades testemunho. Afinal, elas são agora de máxima relevância. E as 7 cavernas que não conseguiu alcançar essa similaridade, né, na compensação 2:1, que é um dos
das premissas para você ir para essa forma de compensação de ordem prioritária. Então, não tinha caverna na área do empreendimento, foi feito um laudo e iniciou o processo de compensação no ICMBio e o SECAV. E aí, essas 7 cavernas que foram para essas outras formas de compensação, como que foi essa forma de compensação? É importante aqui também que tem 2 processos distintos, inclusive. 3 cavernas aqui foi instruída pela instrução de 2012 e 4 cavernas pela instrução de 2017. Então, assim, o licenciamento espeleológico ele também traz isso, né? A legislação ela é muito dinâmica. Então, e a diferença da instrução normativa de 2012 para 2017 é porque traz a pontuação, o investimento no Programa Nacional de Pesquisa, ele é proporcional aos atributos daquela cavidade que vai sofrer impacto irreversível. Já anterior não tinha muito essa definição. Mas esse conjunto aqui de 7 cavernas traz 19 cavernas protegidas, instituição de áreas de proteção. É importante que aqui no ICMBio e SECAV tem que ser uma RPPN em âmbito nacional, uma reserva particular de patrimônio natural. E também pode propor cavernas de máxima relevância, né? É o investimento em Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que teve 9 programas de pesquisa, e a elaboração e publicação de livros. E aí agora eu vou mostrar, ilustrando cada uma dessas compensações para ter essa dimensão, né, da compensação espeleológica que foi feita para essas 75 cavernas que tiveram a aprovação, né, da proposta de compensação. Então, primeiro aqui, para a gente ter uma noção espacial, e a primeira também a ordem prioritária, né, da instituição de áreas de proteção de caverna. A partir do momento que tem um impacto irreversível em uma caverna, tem que garantir a preservação de outras cavernas. Então, aí traz uma instituição de aproximadamente 2.000 hectares de área protegida de cavernas, que são esses triângulos aqui em amarelo, né, e mostrando que o empreendimento ele está aqui. E as cavidades testemunho, elas continuam no mesmo alinhamento, ou seja, preferencialmente foi considerado o grupo geológico. E a distribuição delas, né, a proximidade que elas estão na medida do possível do empreendimento para seguir essa questão da lei que coloca a ordem preferencial. E esse aqui é o conjunto de cavernas, né? Tanto 132 são cavidades testemunho, passaram por aquela análise de similaridade, e as outras 20 cavernas estão dentro da compensação do SECAV, né, do ICMBio. E aí a questão também que aqui permanece nesse grupo geológico, que é o mesmo grupo geológico da área diretamente afetada, então são cavernas em rocha ferruginosa, predominantemente, em Morro do Pilar também, e cavernas em quartzito, né? Já aqui em També do Mato Dentro são cavernas em quartzito. Eu trago aqui uma ilustração, né, dessas áreas de proteção. Aqui é a Serra da Ferrugem, que é onde estão as cavernas em rocha ferruginosa, testemunho, uma das áreas onde estão, né? E ela está justamente no alinhamento aqui da área diretamente afetada, a mineração está aqui. A caverna Baixada das Crioulas, que é uma caverna de máxima relevância, ela também é uma referência no espinhaço meridional em quartzito, tem 1 quilômetro aproximadamente de dimensão, 10 entradas, uma biodiversidade rica, né? Tem muita água. É uma caverna em quartzito preservada, né, que é a RPPN Baixada das Crioulas. E aqui a ilustração da CAI 03, que também é uma compensação na RPPN Candeia, né, que está para ser instituída. Eu trago aqui também uma área de proteção que ela tem uma particularidade, que é a
área de Morro do Pilar. A área de proteção é essa área e ela está numa área limítrofe aqui com a zona urbana do município de Morro do Pilar. Então, e é onde se concentra, né, nesse estudo de análise de relevância, tem 10 cavidades de máxima relevância nessa área. São 57 cavernas no total, sendo que 10 são de máxima relevância. E é impressionante como, o atributo que mais classificou essas cavernas como de máxima relevância são os troglóbios. E eles ainda coincidiam com as cavernas que tinham algum impacto ali pela população aqui do município. Porque por estar muito próximo aqui do município, tinha a questão da visitação, né, sem conhecimento da cavidade, da ocupação ali, esse córrego que passa aqui, ele está bem na divisa da área com o município. Então aqui, além de instituir essa área de proteção, teve a questão também de criar um programa de revitalização dessa área, porque tinham cavernas de alta relevância, com similaridade de atributos, mas elas estavam um pouco impactadas justamente por causa dessa proximidade com a zona urbana. Então, ou seja, foi um ganho ambiental duplo, né? Além de instituir uma área de proteção, houve um investimento em cavidades de máxima relevância e cavidades de alta relevância, um rico patrimônio que até então era desconhecido ou conhecido, né? Mas assim, usado de maneira inadequada pela população. Então, além de instituir, está havendo aqui, a partir desse programa, uma educação ambiental, uma valorização, uma divulgação da espeleologia. E, afinal, porque apesar daqui ser instituído uma área de proteção, os guardiões desse bem aqui é a comunidade. Então, a gente tem que construir essa área de proteção junto com a comunidade para a gente conseguir conservar essas cavidades, né? Então, aqui traz uma particularidade aí da compensação ambiental. A promoção de eventos científicos, né, que no caso foi feito até para a cavidade de alta relevância, que eu comentei, o workshop de quirópteros, foi feito aqui em Ouro Preto pela Sociedade Excursionista Espeleológica, o curso de restauração e conservação das cavernas, foi feito em 2014, aqui é uma separação dos resíduos encontrados dentro da Gruta Maquiné. Então, é feita uma separação e uma classificação aqui dos resíduos. A parte teórica desse curso de restauração e conservação das cavernas. Um workshop de avaliação de impacto ao patrimônio espeleológico feito para o público, né, do órgão ambiental. E esse workshop aqui que tratou justamente sobre esses atributos da legislação, né, da instituição normativa, que traz essa metodologia de classificação de relevância, que ainda é um pouco confuso para os empreendedores que estão trabalhando com essa classificação, que é a questão da população excepcional de indivíduos, a interação ecológica única. Então, trouxe luz a esses termos, a questão das Batcaves, né, a formação das Batcaves, principalmente aqui no Brasil. E aí trouxe luz a esses conhecimentos e reunião de vários pesquisadores em diversas áreas. Foi um workshop voltado para quirópteros, mas é impressionante como é que trouxe o universo de aplicação desses quirópteros. Então, assim, o interessante da espeleologia é isso também. Cada área é um universo, né? Os quirópteros, que é um elemento dentro do estudo bioespeleológico, ele é um universo de possibilidades e de áreas que tem que ser estudado. Então, assim, cada vez mais tem que realizar esses eventos científicos para justamente trazer essa reunião da academia, do setor mineral, né, do empreendimento, do setor privado, da sociedade civil, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, o órgão ambiental público. A partir do momento que convergir essas pessoas e começarem a discutir essas definições, com certeza vai chegar num avanço aí da legislação e do próprio conhecimento, né? Que a partir do momento que a gente tem um conhecimento mais claro,
consegue se definir melhor a diretriz de manejo daquela biodiversidade, daquela riqueza que é o patrimônio espeleológico. E os programas de pesquisa também, relacionados a 75 cavernas, né? Então, são diversas faculdades aqui e institutos. São programas relacionados ao Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, do CMBio e SECAV, e convênios de pesquisa. Então, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um projeto de monitoramento microclimático de grutas turísticas de Minas Gerais, que inclusive tá as cavernas do Parque Nacional do Peruaçu, que foi o plano de manejo apresentado pelo Tiago ontem, o Fox. Aqueles data loggers lá é relacionado a esse estudo aqui, que é justamente para avaliar isso, né? Que é conduzido pela PUC, pela FMG, pela Úrsula Rusk. O programa de monitoramento e resgate de quirópteros, um projeto de extensão da Mina do Sapo, na UFMG, que é o pesquisador Adriano Palha, está no início ainda, mas é justamente trazer para divulgar essa quantidade de dados que, por causa dessas etapas do licenciamento espeleológico, é adquirido dentro de um empreendimento, né? No caso, essa questão do monitoramento daquelas cavidades que estão próximas à área do empreendimento, o próprio resgate, como é que é a retirada desses quirópteros para as áreas de preservação, para as áreas de soltura, ou como é que é a inserção deles nas áreas de afugentamento, né, próximo. Então, toda essa avaliação, e isso vai ser muito importante para o futuro do licenciamento, né? A Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, com o Laboratório Espeleológico da Serra do Espinhaço Meridional. A Universidade Federal de Ouro Preto, conduzido pela ECE, o projeto do Parque Nacional da Sempre Viva, em Diamantina, e o cadastro e avaliação dos aspectos espeleoturísticos nas cavernas do Parque Estadual de Bitipoca. A Universidade Federal de Lavras, que é conduzido inclusive pelo Lucas Rabelo, né, o Laboratório de Biologia Subterrânea do DROPS, que estuda a fauna cavernícola no estado de Minas Gerais, que inclusive vai trazer um aspecto muito importante para essa análise de relevância, que são os padrões de distribuição dessas espécies e endemismos, que é o que classifica lá o troglóbio como raro, como endêmico. Então, esses estudos de distribuição geográfica, eles são fundamentais para o avanço da análise de relevância das cavidades. A Universidade Federal de São Carlos, que é um programa de avaliação de impacto à biota subterrânea, conduzido pela pesquisadora Maria Helena Bichuet, que é justamente avaliar essa questão do avanço da intervenção antrópica versus o impacto na biota subterrânea, né? Naquelas cavidades que já têm aprovação da compensação espeleológica. Então, é um estudo também que vai trazer muita luz aí para os estudos de área de influência. Vai contribuir muito. A Universidade Federal de Pernambuco, que tem o Henrico Bernard aí conduzindo, né, da Sociedade Brasileira de Quirópteros, que é a questão dos batiqueiros, do semiárido, e o estudo e avaliação de cavidades com presença de população de tamanho excepcional de quirópteros, que é justamente esse termo, né, excepcional. Excepcional tem que considerar a espécie do quiróptero, né? Se tiver uma colônia diversa, pode ser que tenha espécies ali que aquele número seja excepcional, pode ser que tenha espécies que o número não é excepcional, é comum ter um número maior, né, de indivíduos. Então, debate todos esses temas com o próprio Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o projeto de diversidade da flora de cavernas e recuperação de espécies ameaçadas e ecossistemas associados no Parque Nacional de Sempre Viva, e o Sistema de Gestão de Projetos Espeleológicos. E, por último, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, que tem o Plano de Ação das Cavernas de São Francisco e o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico, o PAN-Cavernas. Então, essa quantidade de programas de pesquisa
toda essa fonte de recurso, ela é vinda, né, do licenciamento ambiental. Daí que eu coloquei até esse título, né, a compensação espeleológica e a expansão da ciência. Não só nessa vertente do programa de pesquisa, como visto anteriormente também, na identificação de novas cavernas e preservação de novas cavernas. E cavernas, às vezes, que até são de máxima relevância, mas ainda não são conhecidas. E essas pesquisas, elas são fundamentais para o avanço do entendimento e para a gente conseguir, a sociedade, conseguir alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e a conservação do patrimônio espeleológico. A gente precisa de alcançar isso. E a gente só vai alcançar isso a partir da ciência, a partir da pesquisa. Então, cada vez mais tem que investir na academia, né, no setor acadêmico, na ciência, buscar essas formas de recurso para conseguir avançar nesse sentido. E aí a importância dos grupos de espeleologia, né? Os grupos de espeleologia já realizam essas pesquisas aqui, às vezes, até voluntário. Eu falo porque durante minha jornada na ESE, quando eu estava na faculdade, eu não recebi nenhuma bolsa de pesquisa. E publiquei vários artigos. Então, a importância dos grupos de espeleologia é ficarem atentos a essas oportunidades, a questão da pesquisa aplicada, né, de buscar resposta para esses questionamentos da legislação. Né? Esse mesmo aqui, do Lucas Rabelo, a distribuição e endemismo, padrões de distribuição e endemismo, padrões espeleogenéticos, para a gente entender o que é gênese única, o que é gênese rara. Então, buscar esses parâmetros que a legislação traz e aprofundar nisso. E buscar a fonte de recurso aonde? No licenciamento ambiental, né? Justamente nesse Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, né? Junto ao SECAV e ICMBio. E isso dentro da universidade, né? Trazendo, fortalecendo a Universidade Federal também, usando do seu laboratório. Esses investimentos podem vir na forma de equipamentos também, contempla todo essas ferramentas necessárias para realizar uma pesquisa. Outra forma, né, de compensação espeleológica nesse estudo de caso é o investimento em unidades de conservação, no plano de manejo espeleológico, no caso a Gruta do Salitre, aqui na Ilustrada, e está em andamento agora no Parque Nacional da Chapada Diamantina, a Caverna do Lapão e a Gruta do Castelo. A importância, inclusive, para o turismo, né? O turismo, se ele não tiver um plano de manejo, ele também é um impacto muito grande na unidade de conservação espeleológica, né? No patrimônio espeleológico. Uma visita desordenada ou uma visita em áreas que têm um ecossistema frágil, ou até mesmo pode impactar a evolução dinâmica sedimentar da caverna. Então, assim, uma caverna, para ela ser turística, é fundamental que ela passe por um plano de manejo espeleológico, para não trazer também um impacto irreversível, né, para a caverna, que é uma intervenção antrópica também. O turismo em caverna ele tem que passar por esse rito do plano de manejo espeleológico e ser aprovado pelo órgão ambiental. E a importância desse plano de manejo, e principalmente também, que eu vejo com relação às unidades de conservação, que tem um impacto social também de desapropriação das pessoas que moram ali naquela unidade. As pessoas que utilizavam aquela área, que até então ela não era protegida, para pescar, para uso sustentável. Então, além de instituir a instituição da unidade de conservação, ela também tem que ter, em paralelo, uma educação ambiental com as pessoas que estão ali adjacentes a essa unidade, porque elas que vão garantir essa proteção. E elas conseguirem usar isso de forma também que elas não percam a forma de vida que elas tinham anteriormente, se tornando condutores, né, guias, e encontrando outras áreas que elas podem continuar plantando, que elas podem continuar pescando. Então, todo esse equilíbrio,
os investimentos da proteção do patrimônio espeleológico, ele tem que estar sempre em equilíbrio também com a sociedade, para também não causar um impacto social, né? Que pode deixar de causar um impacto ambiental e trazer um impacto social. Então, tem que sempre buscar esse equilíbrio também. As unidades de conservação traz bastante impacto social, dependendo da forma como ela é conduzida e instruída. Se não for feita uma democratização daquele conhecimento, por que aquela região é importante? De repente, o senhor lá que sempre ia pescar, que sempre utilizava a região, às vezes para captar água, seja como for, ele tem que entender por que aquela área agora é protegida. E é um processo, e ele que vai continuar cuidando daquela área. Então, esse processo de unidade de conservação também ele tem que ser bem equilibrado. Que é uma da... Desculpa. Então, uma outra forma de compensação são as publicações de livros, né, cartilhas. Teve esse processo do Sistema Minas Rio. Teve a publicação do livro Espeleologia e Licenciamento Ambiental, que foi publicada há pouco tempo, não está no site do SECAV, Os Princípios de Karstologia e Geomorfologia Kárstica, que também está no site do SECAV, Das Grutas à Luz, que é um livro do Castor Cartelli, Viajando para Cavernas da Serra do Espinhaço, é uma cartilha de educação ambiental, e As Cavernas da Serra do Espinhaço Meridional. São todos livros com investimento público, né, de licenciamento ambiental, que esses aqui já estão acessíveis, né, na forma digital, já foi em outra época, né, onde tudo está digital. Já esses aqui tem só na forma física e são sempre sorteados, né, em eventos científicos, nos congressos. Sempre que há uma oportunidade, foram doados para universidades, instituições, mas sempre que há oportunidade, são sorteados. E a educação ambiental, que é uma compensação espeleológica, na verdade, a mais fundamental de todas, né? É a que garante a preservação de fato da espeleologia, né? A importância da educação ambiental e patrimonial. Porque a gente só vai conseguir, de fato, preservar esses bens, né, nas áreas protegidas, ou conseguir ter essa valorização a partir da educação ambiental, mostrando que a caverna está associado a um sistema, né, igual no caso no sistema Minas Rio é o espinhaço meridional, tem todo um contexto geológico e físico onde está inserido as cavernas. A questão arqueológica, aqui é a Estação Ciência, é um centro de referência onde é feito oficinas e educação sobre a região, sobre a importância da região e despertar esse olhar na comunidade, que eles pertencem a esse contexto geológico. E o que esse contexto geológico tem, né? O que esse contexto físico tem? Riqueza de água, riqueza de biodiversidade, a riqueza por si só que esse ambiente ao redor traz. E a questão também, não só das cavernas, traz também a Lapa do Fogão traz a questão da ocupação humana na região, né? Que a gente é o ser humano, a gente é o presente, né? Mas antes de nós teve várias ocupações, várias formas de vida e a importância de estudar essas formas de vida, até para a gente entender como a gente vive agora. Então, tudo isso nós que somos pesquisadores, né, a gente da ICE, que tem consciência, a forma de levar isso e conseguir preservar, manter a chama acesa, né, é por meio da educação, é sensibilizando as outras pessoas e sensibilizando por meio de vivência, trazendo a pessoa para dentro daquele ambiente, né, no caso as cavernas mesmo. O curso de introdução da ICE tem um momento que a gente chama de batismo, que é quando apaga todas as luzes e naquele momento ali, um membro da ICE, né, um monitor, conta a história da entidade e conta um pouco a formação da caverna. E isso, paralelamente, naquele momento a gente escuta o silêncio e o gotejar. Então ali a gente sente que faz parte, a gente faz parte de todo
esse ecossistema, né? A gente faz parte, a gente está inserido. Então, a importância de sensibilizar e trazer esse conhecimento, as cavernas, né, para perto das pessoas, para a realidade das pessoas. E é por meio de vivência e educação que a gente vai conseguir alcançar isso. Então, eu venho com uma pergunta, né? Por que fazer isso tudo, né? Por que as cavernas passam por todo esse processo de licenciamento ambiental e por que todos esses estudos, por que tanta gente envolvida, né? Por que tanta publicação? Que aí volta na pergunta até do primeiro bloco da Bárbara, né? Por que as cavernas são importantes? Então aqui eu trago aqui essa relação das cavernas e a sociedade e o meio ambiente. O que as cavernas podem trazer para a sociedade? Pela essa apresentação, a gente viu o patrimônio natural, histórico, cultural que pode existir nessas cavidades. Ela pode ser utilizada como lugar de fé, né, como a Lapa Santa, em Felício dos Santos, como o Bom Jesus da Lapa, na Bahia, como a Lapa de Antônio Pereira. A questão do turismo, né, o município, a partir do momento que ele tem essas belezas naturais, como o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, a partir de um plano de manejo espeleológico, claro, ele pode desenvolver uma renda a partir do turismo. Assim como Bonito fez, Bonito no Mato Grosso do Sul. E desenvolver uma renda ali para a comunidade a partir de um turismo e aproveitando desse turismo para trazer essa educação ambiental e patrimonial. A questão dos estudos de paleoclima e mudanças climáticas, se a gente está vivendo esse momento agora da pandemia, um próximo momento que a espécie humana, pode considerar já nessa trajetória são as mudanças climáticas. E uma fonte de dados de mudanças climáticas são os espeleotemas existentes no interior da caverna. A biodiversidade, né, os estudos da biodiversidade, essa questão dessas espécies que alcançaram esse desenvolvimento de se adaptar naquela zona afótica isolada da caverna. Ali pode estar o segredo de algum antibiótico para alguma doença que nós, seres humanos, não conseguem vencer. Né? Então, é uma fonte de pesquisa que pode encontrar uma solução. Os serviços ecossistêmicos que as cavernas fazem gratuitamente, né? Os quirópteros, o controle de vetores, a questão da polinização, os substratos orgânicos, né? Que às vezes a caverna recebe no seu interior e é feita aquela reciclagem. E a água é vida, né? Então as cavernas são verdadeiros aquíferos e a partir do momento que aquele recurso hídrico passa para o sistema subterrâneo, ali podem ter vários canais que às vezes vai afetar uma comunidade que está lá do outro lado, que não tem nem a ver com a caverna, que é onde está, por exemplo, ali do lixão do município de Matozinhos. E aquela população ser impactada com o recurso de água, não ter direito à água. E a preservação das cavernas está completamente associada à preservação das nascentes, desses aquíferos, desses sistemas subterrâneos. A importância, né, inclusive, da hidrogeologia cárstica, da hidrologia, né, que foi até tema de um bloco, né, do Tiago Lucon e do Pedro Assunção. Então, a importância disso, né, está associada à nossa sobrevivência humana. Aqui está a foto da Lapa do Grotão, Morro do Pilar, que eu até apresentei como relevância máxima, né, por atributos físicos. E aqui está a foto de colêmbulas, né, que são troglóbios também, adaptados a essa zona afótica, e eles normalmente estão associados a fezes de quirópteros. Então, você imagina o que assim, a sobrevivência dessa espécie, né? Tanto que, às vezes, a espécie humana tem que adquirir de conhecimento com relação a essas espécies. Então, esses 4 pilares e muitos outros são pilares que justificam essa importância
da caverna, né, para a sociedade. E um último ponto que eu queria colocar aqui é que esses 4 setores aqui, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, sociedade representando aqui a sociedade civil, os grupos de espeleologia e o meio acadêmico, né, associado à Universidade Federal, ou universidades em geral, não necessariamente federal, a universidades, o setor mineral, os empreendimentos e o órgão ambiental, todos esses 4 setores têm algo em comum, que são as cavernas. E o interesse de cada um é diferente. No caso, a sociedade brasileira e os grupos de espeleologia querem intensificar seus conhecimentos com relação às cavernas, proteger, permitir essa educação ambiental, essa conscientização. O órgão ambiental quer proporcionar um equilíbrio, né, entre o uso sustentável, entre o licenciamento ambiental e a preservação do patrimônio espeleológico. E o empreendedor e a sociedade, que a sociedade também está aqui, porque o nosso modelo de vida econômico atual é necessário, o setor privado, precisa de licenciar essas cavernas. Então, a gente precisa de montar esse quebra-cabeça, porque isso aqui vai ser viável se a compensação espeleológica for compatível ao impacto irreversível que pode causar nas cavernas. Então, o empreendedor, com a fonte de recurso e com a elaboração da proposta de compensação espeleológica, vai instituir novas áreas de proteção de cavernas e vai promover programas de pesquisa, que é o que justamente vai de encontro aos objetivos da sociedade civil, Sociedade Brasileira de Espeleologia e os grupos de espeleologia. E o órgão ambiental, no caso, faz o rito do licenciamento fazendo essa ponte. Então, para a gente conseguir construir uma preservação das cavernas e pensar num equilíbrio de desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio, a gente tem que agir em conjunto, né? E montar esse quebra-cabeça. Então, eu deixo aqui como uma conclusão, né? Enquanto houver grupos de espeleologia, haverá esperança. Haverá a esperança de que o patrimônio espeleológico ele vai resistir, vai sensibilizar todas as pessoas da sua importância. E por que os grupos de espeleologia? Até pela palestra da história de espeleologia, a gente pode ver que os estudos, a maioria dos estudos se iniciaram nas regiões pelos grupos espeleológicos, mesmo antes da Constituição Federal e mesmo antes também dessa profissionalização da espeleologia. E os grupos fazendo de forma voluntária, né? O mapeamento da maior caverna do Brasil, a Toca da Boa Vista, foi feito pelo grupo Bambuí, com vários parceiros contribuindo, e de forma voluntária, não tinha licenciamento por detrás. E, da mesma forma, os outros grupos de espeleologia, de maneira geral, né? Eu, como membro da ECE, a nossa jornada toda são trabalhos voluntários promovendo essa divulgação do conhecimento científico. Esse próprio evento aqui, Clarabóia Espeleológica, né? O esforço conjunto de várias pessoas para promulgar isso. E os diversos estudos que são feitos. Então, assim, assim, uma prova também disso é que nesse momento de pandemia, o tanto que os grupos estão se mobilizando, sabe? A gente, na verdade, está mais conectado do que antes, na verdade. E tudo de forma voluntária, querendo fazer live, querendo fazer encontros, os eventos que tem, as expedições. Então, assim, a nossa força, a força da espeleologia está aqui, nos grupos. E na união dos grupos. Os grupos procurando a Sociedade Brasileira de Espeleologia para representar como sociedade civil, buscar essas fontes de recurso no licenciamento ambiental e garantir esse legado da compensação espeleológica na forma de instituição de áreas de proteção, na forma de programas de pesquisa, que só com o avanço da ciência e com o entendimento dessas regiões que a gente vai conseguir alcançar um equilíbrio e um desenvolvimento sustentável. Eu deixo aqui meus contatos. Isso aqui é uma foto da pós-campo da Gruta Igrejinha.
que, nossa, a alegria do meu rosto, né, do meu sorriso aí diz o tanto que esse mundo subterrâneo brilha nossos olhos, né, o desconhecido, desvendar o desconhecido e manter a chama acesa. Obrigada pela atenção, conto com vocês hoje às 8 horas da noite para a gente montar esse quebra-cabeça e conversar, né? Apresentar opiniões. Aqui eu apresentei muito de mim, o que eu penso. Foi uma abordagem geral sobre a legislação espeleológica. Grande parte do que eu disse eu baseei nesse livro, Espeleologia e Licenciamento Ambiental, no ICMBio, né? Que foi publicado esse ano aí, mas é de 2019. Ele dá uma linguagem bem simples. Todos esses dados que eu apresentei são públicos, né? Já são processos aprovados e eu espero que eu tenha contribuído e eu aguardo vocês à noite para a gente conversar mais um pouco e construir pontes, né? O mundo está precisando de construir pontes, de apresentar opiniões diferentes, chegar no consenso, de discutir. A gente precisa de conversar, a gente precisa de mostrar opiniões diferentes e ver um caminho em comum, onde a sociedade civil, a academia, o órgão ambiental, o empreendimento vai alcançar um objetivo único, né? Convergir. O nosso objetivo único é a sustentabilidade, né? A espécie humana, a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Então a gente tem que pensar dessa forma. Todos nós estamos lutando pela vida. Então, para lutar pela vida, a gente tem que lutar também pelo meio ambiente. O meio ambiente que o ecossistema da forma que ele é, a água, a atmosfera que proporcionou a existência da vida. Então, obrigada, até mais.